Fala galera, beleza? Bom, tô aí pra mais um vídeo do canal, né? Trazendo aí pra vocês um vídeo que dessa vez é um vídeo comparativo, né? Foi o pedido aqui do Matheus Silva de Freitas, né? Bom, normalmente a gente faz aí nossos comparativos aí montados no computador. Dessa vez a gente teve que fazer uma alteração temporária aí, né? A gente não conseguiu montar os dados. A gente vai estar fazendo pelo celular aqui, só pra a gente tá dando um auxílio na base para ele aí dessa comparação, beleza? Então eu entrei aqui no site aqui e montei a comparação entre os dois, né? O próprio site fornece. Ele pediu pra gente trazer aqui do Samsung Galaxy S20 FE na versão 5G versus aí o Samsung Galaxy S9, né? Bom, ele não especificou que a versão do S9, porque a gente tem a versão do S9 464 e 428. Então a gente pegou aqui a 428 para ficar um pouco mais justa, né, a comparação. E o S20 FE a gente pegou a versão de 6 128 GB. Então a gente vai começar falando aqui para vocês a respeito de tela. A gente tem uma tela aí de 6.5 polegadas no S20 FE e uma tela de 5.8 polegadas aqui no Galaxy S9. Ou seja, já é uma tela com um tamanho mais acessível, né, para aquelas pessoas que não gostam muito de celular gigante, né? Quem tem mão pequena é um pouco difícil. Então, no tamanho do S9 a gente tem um pouco mais de acessibilidade. E aqui no S20 FE a gente tem uma tela de 6.5 polegadas. Não é um tamanho muito grande, mas também não é um tamanho muito pequeno, né? Existem outras variantes desses aparelhos aí com tela mais acessível, ou seja, tela menor para quem gosta. Bom, a resolução dessas telas aqui no S20 FE é uma tela Full HD Plus e aqui no S9 é uma tela Quad HD, né? Ou seja, uma tela com resolução um pouco maior. Bom, superfície aqui útil da tela, ou seja, é o espaçamento que é ocupado na tela. A gente tem 86% de aproveitamento aí do S20 FE e 84% de aproveitamento aí do S9. No caso do S20 FE, porque a gente tem uma tela na proporção mais nova, né, que é 20:9. Ou seja, até a câmera fica no meio da tela. Já que no S9 a gente tem uma tela padrão antigo, não tão antigo assim, mas é o 18:9, que é uma tela que tem uma boa proporção, ocupação de espaço, porém, para a câmera e outros sensores fica uma tarja preta em cima da tela, ou seja, não tem um aproveitamento igual do S20 FE. Bom, falando aqui de dimensões, a gente tem 74,5 milímetros de largura aqui para o S20 FE e 68,7 de largura para o S9, né? Ou seja, o S20 ele tem um aproveitamento de largura de tela maior, né? Devido à proporção. O S9 uma proporção aí de espessura menor, de largura menor, na verdade. Questão de altura, a gente tem 159,8 para o S20 FE e 147,7 de altura aí de tela do Galaxy S9. Falando de espessura, a gente tem 8,4 milímetros aqui para o S20 e 8,5 milímetros para o Galaxy S9. Ou seja, o S20 FE é 1 milímetro mais fino em questão de espessura comparado ao Galaxy S9. Em questão de peso, a gente tem um aparelho um pouquinho mais pesado aqui do lado do S20 FE, de 190 gramas. E aqui no Galaxy S9 a gente tem um aparelho um pouco mais leve, né? Quem tiver com o aparelho na mão vai ver a diferença, que é de 163 gramas. Falando da questão de processador, a gente tem aqui o Snapdragon 865, né, que é um octa-core aí, presente aqui no Galaxy S20 FE, na versão 5G. E aqui no nosso Galaxy S9 a gente tem duas versões, né? Eu acho que eu não acabei pegando a versão com Snapdragon, né? Mas a gente tem a Snapdragon 845 e tem essa versão que é o Exynos 9810, que é um octa-core também. A velocidade de ambos aqui partem de 2,73 GHz em diante, no caso do S9, e aqui do S20 FE parte de 2,84 GHz, né? Lá embaixo a gente vai ter mais detalhes aqui do processamento para a gente mostrar para vocês. Bom, ambos aqui têm opções aí com mais memória RAM. No caso do S9, né, só versões vendidas em outros países a gente tem acesso a 6 GB de RAM. É vendido aqui normalmente no território brasileiro, a gente conseguir localizar apenas versão aí de 4 GB, 128
ou 4 GB 64. Armazenamento interno. Temos aqui como armazenamento máximo do S9 no território brasileiro, 128 GB. E o S20FE a gente tem a versão de 128 GB e consegue encontrar aí 256 GB, se eu não me engano, acompanhado com 8 GB de RAM. Como base aqui no Doutor Benchmark, o S20FE faz 634.677 pontos e o Galaxy S9 faz 315.828 pontos. Bateria aí a gente tem 4.500 mAh no S20FE, que já é uma boa quantidade. E aqui no nosso Galaxy S9 a gente tem 3.000 mAh de bateria. Bom, falando da câmera, né, sensores principais, a gente vai chegar na parte detalhada ainda, né? A câmera principal do S20FE é de 12 megapixels com abertura de f1.8 e a principal aqui do Galaxy S9 é de 12.2 megapixels com abertura de f1.5, ou seja, a gente tem uma abertura de lente um pouco melhor no S9. Falando da câmera traseira. Falando de câmera para selfie, a gente tem 32 megapixels com abertura de f2.2 para o S20FE e uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de f1.7 para o Galaxy S9. Ou seja, apesar de a gente ter mais megapixels no S20, a gente tem uma abertura de lente com entrada de luz melhor no S9. Falando de suporte de bandas, né, de rede de comunicação, no S20FE a gente tem do 2G ao 5G e do Galaxy S9 a gente tem do 2G até o 4G, ou seja, o máximo dele aí é o 4G. Se você quer comprar um novo smartphone, então tem que estar focado aí em aparelhos que dê suporte ao 4G, ao 5G, né? Porque você já troca com um aparelho que é compatível e fica tranquilo. Falando de versão do Android sistema operacional, o Galaxy S20FE, né, ele chegou com o Android 12, mas já está tendo suporte para o Android 13. Já o S9, a última atualização dele aí foi o Android 10, beleza? Bom, aqui tem os detalhes aqui com o ano de lançamento, né? Tem algumas diferenças aqui, o S20 2 anos atrás, o Galaxy S9 4 anos atrás, tá, beleza. Aqui já falei para vocês essa parte, peso, resistência, né? Ambos os aparelhos aqui têm resistência IP68, né? Que é contra água, poeira e essas coisas mais leves, né? Materiais de construção do aparelho. O S20FE tem plástico, liga de alumínio e vidro. E o Galaxy S9 ele é praticamente aí quase que 100% vidro, né? Então já é muito bom para carregamento sem fio, né? Influencia muito positivo nessa parte. Mas influencia negativamente também em caso de quedas, beleza, galera? Então, fundamental é capa e película. Bom, cores, a gente tem o S20FE disponível na cor branca, azul, vermelho, verde, toilet, né, que parece um violeta, e bronze, que é o marrom no caso. Aqui o S9 a gente tem preto, cinza, ciano e rosa ouro. Aqui, galera, a gente vai ter mais detalhes da tela, né? Como também eu já falei para vocês, eu vou falar do tipo. Ambos os aparelhos têm suporte à tela Super AMOLED, né? Do tipo Super AMOLED. A densidade de pixels a gente tem 405 pixels por polegada no S20FE e 568 pixels por polegada no Galaxy S9. Outras observações e características aqui dos aparelhos, né? O Galaxy S20 tem o Notch, né, o entalhe de perfuração, o S9 não. A taxa de atualização do S20FE é de 120 Hz, então já é positivo para quem gosta de jogar ou ter um aparelho mais fluido durante o dia. O S9 tem exibição sempre ativa. Eu vou falar todas as características aqui do S20, depois vou para o S9. Pico de brilho. O S20 ele tem até 1200 nits de brilho. Contraste ele tem, acho que esse aqui é 200 mil, né? Ou 2 milhões, alguma coisa assim. Exibição sempre ativa, TUV, HDR10, DCI-P3, resistente a riscos, OLED Legal 3, capacidade a multitoque sem moldura. O S9 tem uma tela resistente a riscos, tem LED notificações, Dual Edge tela, Corning OLED Legal 5, capacidade multitoque, suporte para fone de ouvido VR sem moldura. Tá? Alguns detalhes aqui, especificando mais para vocês o processamento, né? A gente tem aqui
um Snapdragon 865 no Galaxy S20 FE. Tem um núcleo Cortex A77 de 2.84 GHz, mais 3 núcleos Cortex A77 de 2.4 GHz, mais 4 núcleos Cortex A55 de 1.8 GHz. Já que no caso do S9, na versão Exynos, a gente tem 4 núcleos Exynos M3 2.7 GHz, mais 4 núcleos Cortex A55 de 1.9 GHz, beleza? Então, como eu havia falado para vocês, ambos aí partem com processamento de alta velocidade a partir de 2.7 em diante, né? Nanômetros, a gente tem aqui 7 nanômetros para o S20 FE e 10 nanômetros para o Galaxy S9. Bom, o que significa aí nanômetros, né? De forma bem rápida, seria ali a quantidade de energia que o seu processador demanda, seja de gasto ou uso, né? Ou seja, ele vai poupar mais bateria no caso de um aparelho que tem menos nanômetro do que um aparelho que tem mais nanômetro, beleza? Bom, falando de GPU aqui, a gente tem a Adreno 650 no Galaxy S20 FE e a Mali G72M18 no Galaxy S9. No caso do Galaxy S9 com o Snapdragon 845, a gente vai ter a Mali 640, beleza? 640? É isso mesmo, 640 ou 630, né? Desculpem, agora ficou uma confusão aqui. O tipo da memória RAM, a gente tem a LPDDR5 no S20 FE e a LDDR4X no Galaxy S9, beleza? Velocidade de armazenamento, né? O tipo de armazenamento UFS 3.1, que é uma memória com leitura mais rápida aqui no S20 FE. Uma memória com armazenamento de leitura de UFS 2.1 para o S9, ou seja, uma memória boa, porém não tem uma leitura tão eficiente quanto a 3.1. Beleza? Tá, aqui não tem detalhes muito interessantes para vocês. A impressão digital no Galaxy S20 FE é na tela e no Galaxy S9 é na traseira, né? E os sensores que ambos aí têm: impressão digital nos dois, proximidade nos dois, luz ambiente nos dois, acelerômetro nos dois, bússola nos dois, giroscópio nos dois, barômetros nos dois, o efeito Hall nos dois também, frequência cardíaca e scanner de íris apenas no S9, beleza? E aqui eu só vou dar uma corridinha aqui para mostrar para vocês as câmeras, né? A câmera traseira aqui do S20 é uma câmera tripla, ou seja, sensor de 12 megapixels, um sensor de 8 e um sensor mais um de 12, né? E aqui no caso do S9 a gente tem apenas um sensor traseiro, ou seja, a gente tem um sensor normal, um sensor telefoto e um sensor lente de grande angular aqui no S20 FE, beleza? Eu não vou esticar muito, esse vídeo já tá ficando longo, mas aí deixando claro pro Matheus que fez o pedido pra gente, sim, não tem que ter muita dúvida. Pode sim pegar o S20 FE, por mais questão ali de bateria, que a gente tem um pouco mais, processamento mais avançado, suporte à rede 4G, armazenamento com leitura mais rápida, mais câmeras melhores, assim. Tem algumas coisas que o S9 tem, que o S20 FE não tem, mas mesmo assim, o aparelho não deixa de sair perdendo, né, em características e recursos. O S9 é um ótimo aparelho? Mas daqui a pouco ele vai começar a perder eficiência, não vai demorar um bocado, porque é um Snapdragon, né, da linha 845 com esses Exynos aqui, mas o que pesa pro lado dele mais é a bateria, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que tenha tirado a dúvida do Matheus, né? Desculpa até um pouco pela demora do vídeo, mas é isso aí. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!